Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje, vamos estudar a assimilação de nutrientes, com foco no nutriente nitrogênio. Os objetivos da aula de hoje serão compreender os processos envolvidos na assimilação de nitrogênio pelas plantas, envolvendo os produtos dessas reações, os gastos energéticos e as implicações fisiológicas. Além disso, vamos compreender o papel crucial da fixação de nitrogênio na conversão desse nitrogênio molecular em amônia e em nitrato, além do destino tanto da amônia quanto do nitrato nos tecidos vegetais. As plantas superiores, elas têm a capacidade de transformar nutrientes inorgânicos em compostos orgânicos. Esse processo é o que a gente chama de assimilação de nutrientes. E que componentes orgânicos são esses? São os pigmentos, as coenzimas, os aminoácidos, moléculas de lipídios, dentre outras. Hoje, nós vamos falar de assimilação de nutrientes com foco no nitrogênio. Essa assimilação de nitrogênio envolve uma série complexa de reações bioquímicas. Essas reações são as reações de maior consumo energético dos organismos vivos. Dentre as espécies de nitrogênio, podemos citar o nitrato, a amônia, o nitrito. Essas formas são as formas mais importantes que a gente vai ver em relação à assimilação pelas plantas. E há uma variação muito grande nas formas energéticas dessas espécies químicas. Então, a gente vai ver que nessa ordem, a gente vai ter a forma mais energética e também a forma mais reduzida desses compostos de nitrogênio, culminando aqui na absorção desse nitrogênio para a formação da amida da glutamina, que é um aminoácido. Então, a gente vai ver que a ordem de formas mais energéticas, a gente começa aqui com a menos energética, que é o nitrato, nitrito, amônia. E, finalmente, a incorporação na amida da glutamina. Esse processo de assimilação, ele consome cerca de 12 ATPs. Nessa abordagem de assimilação de nitrogênio, a gente também vai falar das relações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, quando a gente fala de fixação de nitrogênio, a gente está falando da transformação do N2, do nitrogênio atmosférico, em NH3, amônia. É claro que quando a amônia está em pH fisiológico, ela acaba se transformando na sua forma protonada, de íon amônio. Esse processo de incorporação de N2 transformando em amônia é um processo caro energeticamente para a planta, para os organismos, e consome cerca de 16 ATPs. Então, a gente pode imaginar que essa incorporação de ATP, ela tem um gasto energético muito grande. Então, por isso que as plantas e os animais, no seu próprio metabolismo, eles dão um jeito de reciclar os compostos nitrogenados, porque eles são caros, energeticamente falando, para o metabolismo. Então, a gente viu que o processo de fixação de nitrogênio, transformação de N2 para amônia, para ser incorporado, por exemplo, em aminoácidos, é um processo que requer energia. Então, se a gente imaginar essas reações ocorrendo no sentido oposto, o que é que a gente pode esperar dessas reações? Como, por exemplo, a transformação do nitrato de amônia em N2. Que tipo de reação a gente pode esperar? A gente pode esperar uma reação bem explosiva, onde vai ser liberado muita energia. Então, praticamente todos os explosivos, incluindo a nitroglicerina, o TNT
e o trinitrotolueno são compostos o quê? Formados de nitrogênio. Então, a sua degradação gera grande quantidade de energia. Portanto, a síntese desses compostos nitrogenados envolve o metabolismo que requer energia para acontecer. Então, nós podemos dizer que as plantas elas servem como a principal via por meio da qual os nutrientes passam do ambiente geofísico mais lento para um ambiente biológico mais dinâmico. E nas plantas, apenas os elementos como oxigênio, carbono e hidrogênio são mais abundantes que o nitrogênio. Então, o nitrogênio aí está no top 4 em relação aos elementos que fazem parte das plantas e em relação à sua abundância. Então, a gente já falou no decorrer desse curso que o nitrogênio ele tá presente lá na molécula do aminoácido, ou seja, que vai compor as proteínas, ele está presente também nos nucleotídeos, que vão formar os ácidos nucleicos, ele está presente em moléculas como a clorofila, nas coenzimas, a gente pode ter nitrogênio associado com determinados carboidratos, então o nitrogênio ele é realmente um elemento que está presente em muitas biomoléculas e a gente está vendo que para a assimilação desse nutriente é necessário muita energia. Então, a gente pode ver que a reciclagem desse elemento ela é muito importante. Só para que a gente possa ter uma noção dessa importância do nitrogênio e como que ocorre toda essa transformação, essa utilização e essa ciclagem desse elemento químico na Terra, a gente pode observar aqui o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então, essa visão mais ampla, a gente pode observar aqui alguns processos. Então, aqui a gente tem o nitrogênio atmosférico, como N2. A gente tem aqui as espécies amônia, aqui na forma iônica. Então, a gente tem aqui o N2. A gente tem aqui as formas de amônio iônico, nitrito, nitrato. E a gente pode ver que há uma inter-relação aqui nessas formas. Então, a amônia, ela pode ser assimilada por plantas, tá aqui, a absorção pelas raízes. A amônia também pode vir da deterioração da matéria orgânica, por exemplo, de resíduos de animais. O nitrito, e o nitrato, eles podem ser utilizados aqui para absorção pelas raízes, absorção de plantas. A gente pode ter o processo de fixação, tá aqui o N2 sendo incorporado. A gente tem aqui a indústria com a fixação industrial, formando aqui, por exemplo, a amônia, a partir da amônia formando o nitrito, o nitrato, a partir do nitrato formando aqui, de novo, passando pelos desnitrificadores, gerando N2, esse nitrato também indo aqui para águas subterrâneas. A gente pode ter aqui a amônia sendo utilizada tanto pela absorção pelas plantas como por micro-organismos. Fixadores aqui de nitrogênio de vida livre podem disponibilizar aqui a amônia. Então, a gente tem uma série de reações ocorrendo e de possibilidades dentro desse metabolismo de nitrogênio. Então, falando aqui da fixação do N2, do nitrogênio. Existem algumas vias pelas quais esse N2 ele pode ser fixado. Cerca de 8% da fixação de N2 ocorre a partir de relâmpagos. Então, o que vai acontecer? A água ela vai ser transformada em radicais hidroxilas livres, que são altamente reativos.
e vai formar átomos de hidrogênio e oxigênio livres. Esses oxigênios e hidrogênios livres, eles podem atacar o N2, porque o N2 é o gás que está mais presente na atmosfera. Cerca de 78% da atmosfera é de N2. Então, há uma grande quantidade de N2. Então, vai ocorrer a formação do ácido nítrico, que aí, quando chove, esse composto nitrogenado ele vai ser precipitado. Então, cerca de 8% da fixação de nitrogênio do planeta vem exatamente dos relâmpagos. Cerca de 2% são produzidos ainda pela etapa fotoquímica. Nessa etapa, a gente tem a reação entre o óxido nítrico e o ozônio para formar o ácido nítrico. Esse tipo de fixação envolve em torno de 2%. E a fixação biológica, ela complementa tudo isso, ela é cerca de 90%. Então, ela vai ser utilizada por que organismos? Bactérias e cianobactérias. Então, que vão fazer essa fixação biológica. Então, a gente ainda vai falar com detalhes sobre essa fixação biológica, mas é importante que a gente veja que dentro desse ciclo biogeoquímico do nitrogênio, essa fixação ela é muito importante. Então, a gente já falou que para esse processo de fixação, a gente vai ter o quê? O N2. Então, cerca de 78% da atmosfera terrestre, ela tem o N2 como principal gás. Só que, apesar da gente ter uma atmosfera onde tem uma quantidade tão grande de um composto nitrogenado, esse composto que é formado pelo N2, vejam que a ligação que une esses dois nitrogênios são ligações triplas. São ligações extremamente fortes, extremamente estáveis. Então, para desfazer essa ligação aqui, é necessária muita energia. Então, vocês lembrem lá dos fundamentos químicos no início da disciplina, a gente falou sobre essas ligações, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Então, essa ligação aqui, ela é muito difícil de ser rompida, então é necessário muita energia. E dentre os organismos capazes de quebrar essa ligação, a gente tem o quê? Bactérias e cianobactérias. Então, essa transformação de N2 para NH3 é uma reação que despende bastante energia. Então, em relação ao ciclo biogeoquímico, ele envolve várias reações. Então, a gente pode observar aqui os vários processos e as definições dos processos que nós observamos naquela figura. Então, nós temos aqui alguns passos importantes que eu vou chamar a atenção. A fixação industrial, que a gente falou, a conversão industrial do nitrogênio molecular em amônia. A fixação atmosférica, aquela fotoquímica e pelos relâmpagos. A fixação biológica, pelos os micro-organismos, né, as cianobactérias e as bactérias. A obtenção pelos vegetais. Então, os vegetais eles vão absorver e assimilar compostos nitrogenados, principalmente na forma de amônio ou de nitrato. Aqui há a amonificação, que seria o catabolismo por bactérias e fungos da matéria orgânica do solo em amônia, que é importantíssimo aqui esse processo para a reciclagem desses materiais. A nitrificação, que é a oxidação bacteriana, principalmente pelas bactérias do gênero Nitrosomonas, que transformam amônio em nitrito e também responsável pela posterior oxidação. E aqui um fato importante para a gente levantar, a questão da lixiviação do nitrato, que é o escoamento físico do nitrato dissolvido na água subterrânea, deixando as camadas superiores do solo e finalmente chegando aos oceanos. Então, essa questão do nitrato ela é muito importante do ponto de vista ambiental.
Então, esse primeiro aqui, essa fixação industrial, é uma reação onde N2 se transforma em NH3 em condições bem específicas de alta pressão e alta temperatura. Também é conhecido como processo de Haber-Bosch. Então, só para que a gente possa ter essa visão geral, eu peguei aqui alguns pontos que estão aqui na tabela, que fala que os organismos terrestres, o solo e os oceanos, eles possuem cerca de 5,2 vezes 10 a 15 gramas, 95 vezes 10 a 15 gramas e 6,5 vezes 10 a 15 gramas de nitrogênio orgânico que é ativo no ciclo. Então, a gente pode ver aqui esse número inicial dos organismos terrestres, depois no solo e, por último, nos oceanos. Então, o solo compondo aqui a sua maior quantidade de nitrogênio nesse ciclo. E admitindo-se que a quantidade de nitrogênio na atmosfera ela permanece constante, ou seja, a entrada vai ser igual à saída, o tempo médio de residência, ou seja, o tempo médio que a molécula de nitrogênio permanece em formas orgânicas, é cerca de 370 anos. Então, quando a gente vai observar, por exemplo, a produção industrial mundial de fertilizantes nitrogenados, ela é superior a 110 milhões de toneladas métricas por ano. Então, a gente pode observar tamanha a importância do nitrogênio para as culturas. Mas aí eu também chamo a atenção aqui da importância da questão sustentável e da questão de estruturação do solo, de importância também de se verificar a real necessidade de colocar compostos nitrogenados nesse solo e desse equilíbrio e dessa questão também ambiental. Então, voltando aqui ao nosso ciclo biogeoquímico, que a gente já verificou, então a gente vai ter aqui vários daqueles processos acontecendo e é claro que vários desses processos, reações ocorrem, enzimas estão ali presentes e determinadas espécies nitrogenadas, né, de compostos inorgânicos, vão se transformando em compostos orgânicos. Então, o amônio e o nitrato, eles são as principais formas de absorção pelas plantas, absorção de compostos nitrogenados. Mas eles, armazenados, eles também podem ser tóxicos. Então, por exemplo, em condições onde o solo tem altas concentrações de nitrato, a gente vai ver que isso pode trazer também complicações. Isso em que condições? Quando essa absorção pelas raízes, ela pode exceder a capacidade da planta de assimilar esse íon e a sua necessidade. Então, dessa forma, esses íons, eles podem se depositar nesses tecidos vegetais e se translocar de um tecido para outro e, por exemplo, chegar num tecido da planta, por exemplo, que a gente utiliza na nossa alimentação. Será que isso pode trazer algum dano para o metabolismo de animais e humano? E para a planta também? Então, dentre esses, a amônia e nitrato, a amônia ou ioamônio, ele é muito tóxico tanto para plantas quanto para animais. Isso por quê? Porque ele dissipa gradientes de prótons transmembranas. Então, a gente já falou muito desses gradientes de prótons na fotossíntese e na respiração, mas esses gradientes também são importantes, por exemplo, dentro do vacúolo, que é aquela organela que vai armazenar várias das substâncias. Então, esse transporte de substâncias para dentro do vacúolo também depende desse gradiente de H+. E o que é que o ioamônio vai fazer? Então, nós temos aqui na figura 13.2 uma figura mostrando o que? A toxicidade do íon amônio
devido à dissipação desses gradientes. Então, nós temos aqui situações nas quais o pH está alto e situação na qual o pH está baixo. Então, o que é que nós temos aqui? De que forma o íon amônia vai interferir? Então, vejam que no pH alto, você tem aqui, olha, a quantidade de OH-. E se você tem grandes quantidades de amônio, o que é que vai acontecer? Esse NH4 aqui vai interagir com o OH-, forma água, e você tem um NH3 formado. O NH3, nessa forma não iônica, ele é permeável. Então, ele passa aqui a membrana. Uma vez lá dentro, o que é que ele vai fazer? Ele vai reagir com os íons H+, para formar NH4+. Ou seja, ele vai interagir seja com OH-, seja com H+, mas de forma que ele vai desfazer o gradiente de H+. E esse gradiente é importante nos processos da fotossíntese e na respiração. Por exemplo, para a síntese de ATP. Ou, por exemplo, dentro do vacúolo, aplicado diretamente no transporte, porque muitas vezes há uma troca, por exemplo, uma molécula de glicose pode entrar em troca de um íon H+, através do contratransporte, ou de sódio H+, ou de outra molécula, onde você tem esse transporte dessas moléculas dependendo da formação desse gradiente. Então, a amônia, na forma iônica, ela vai interferir diretamente nesses processos. Então, a planta ela tende a regular essas concentrações para que não seja deletério para o seu metabolismo. O nitrato, por sua vez, ele também interfere no metabolismo animal e humano. No homem, o excesso de nitrato ele pode trazer uma condição que é chamada de metemoglobinemia, que é o processo que o fígado reduz nitrato a nitrito. O nitrito ele tem essa capacidade de se ligar com a hemoglobina, formando esse complexo de hemoglobina-nitrito, e aí ele forma uma hemoglobina que tem essa incapacidade de se ligar com o O2, que causa um tipo específico de anemia. Além disso, o nitrato ele também pode ser metabolizado e formar as nitrosaminas, que são potentes carcinogênicos. Então, é bem importante se dosar essas quantidades de nitrato. Além disso, ele também pode formar o óxido nítrico, que é um sinalizador de estresse, que tem algumas importâncias no metabolismo, mas que em grande quantidade pode ter aí alguma alteração na vasodilatação, por exemplo. Então, nesses aspectos. Então, também por isso que há uma necessidade de regulamentação, por exemplo, das quantidades de nitrato em determinados alimentos. A preocupação também em relação a quantidades de nitrato para não termos uma condição de contaminação de lençóis freáticos com nitrato, que podem trazer riscos também para a saúde de animais e do próprio homem. O nitrato ele também é utilizado como conservante. Então, vários alimentos ultraprocessados têm grandes quantidades de nitrato. Isso também traz riscos à saúde humana. Então, a assimilação do nitrato. Como é que esse nitrato ele vai ser assimilado pelas plantas? Então, uma vez assimilado, o nitrato ele vai ser transformado em nitrito. Essa reação ela é catalisada pela enzima nitrato redutase. Mas qual é a estrutura dessa enzima e como é que ela age? Então, a enzima nitrato redutase ela vai catalisar a seguinte reação, onde o nitrato ele vai receber H+ e elétrons, ou seja, ele vai se reduzir.
E quem é que vai doar esses elétrons? Vai ser exatamente NADPH ou NADH. Então, nós temos aqui diferentes nitratos redutases. Então, algumas são dependentes de NAD reduzido e outras de NADP reduzido. O NADH é necessário para quase todas as nitratos redutases. E o NADPH ele é necessário para as nitrato redutases que estão presentes em tecidos não clorofilados. Então, aqui a gente tem a estrutura da nitrato redutase. Então, a gente pode observar aqui que há a formação de um dímero dessa enzima. Ela tem aqui um complexo que contém o molibdênio, tem uma região aqui que tem o grupo M, tem um FAD, e nessa parte C-terminal, o que acontece? Ou NAD ou NADPH doam esses elétrons que vão passando aqui. E é importante a gente observar que esses elétrons eles vão ser recebidos, vão passar aqui para o nitrato, que vai se transformar em nitrito. Então, é importante a gente observar que essa enzima, ela tem dentro da sua composição o molibdato. E que uma deficiência em molibdato vai ocasionar a acumulação de nitrato, porque esse nitrato ele não vai conseguir se transformar em nitrito. Então, uma vez que o nitrito ele foi formado pela nitrato redutase, como o nitrito ele é muito tóxico, ele tem que ser rapidamente transformado em amônia. A enzima que vai realizar essa reação é a nitrito redutase. O nitrito ele é formado lá no citosol. E a nitrito redutase ela está presente nos cloroplastos, no caso de folhas e tecidos fotossintetizantes, e em amiloplastos em raízes. Então, há o deslocamento para essas organelas para que a reação possa ocorrer. A nitrito redutase ela vai converter o nitrito em amônia. Essa reação ela vai ocorrer da seguinte forma, onde o nitrito ele vai ser reduzido, vai receber hidrogênios, os elétrons transferidos eles vão vir exatamente da ferredoxina reduzida, que vai se transformar em ferredoxina oxidada. Dessa forma, a nitrito redutase ela pode ser regulada por concentrações altas de nitrato ou pela luz. Isso vai fazer com que os níveis de RNA mensageiro da nitrito redutase aumentem, ativando a atividade da nitrito redutase. Por outro lado, níveis altos de asparagina e glutamina vão inibir esse processo, essa reação. Então, a gente tem uma ativação pela luz exatamente por quê? Porque a ferredoxina, ela vai ser reduzida exatamente lá naquelas reações luminosas da fotossíntese. Então, a luz ativando o sistema da primeira etapa da fotossíntese, a gente vai ter aquelas reações onde os elétrons vão passar e vão reduzir a ferredoxina, que estava na sua forma oxidada, passa a ser forma reduzida. A ferredoxina reduzida ela vai ceder os elétrons exatamente para serem transportados, para que o nitrito ele seja reduzido até a amônia. A conversão do amônio em aminoácidos vai requerer duas enzimas principais, que é a glutamina sintetase e a glutamato sintase, que também é conhecida como glutamina 2-oxoglutarato aminotransferase, chamada de GOGAT. Então, esse amônio, além dessa rota principal, ele também pode ser assimilado por uma rota alternativa, que envolve a enzima glutamato desidrogenase, GDH. Essas reações de transaminação vão transferir exatamente o nitrogênio.
E 2 daqueles aminoácidos que a gente já viu, a asparagina e a glutamina, elas vão unir esse metabolismo do carbono e do nitrogênio. Essas aminotransferases, elas são encontradas no citoplasma, nos cloroplastos, nas mitocôndrias, nos glioxissomos e nos peroxissomos. Então, nós já vimos um pouco desse metabolismo envolvendo a síntese de determinados aminoácidos, a gente viu lá na fotorrespiração, naquela via metabólica que envolve o ciclo de carbono 2, exatamente pela ação oxigenase da rubisco. A asparagina, ela atua como um precursor de proteína e como um elemento-chave naquele transporte e no armazenamento de nitrogênio, principalmente devido à sua alta estabilidade entre o número de nitrogênios e o número de carbonos. Então, aqui a gente pode observar aquela rota principal de assimilação de amônio. Então, vejam aqui essa primeira etapa. Então, a gente tem aqui o íon amônio, o aminoácido glutamato. Lembrem que o glutamato é aquele aminoácido polar carregado negativamente. Então, ele vai incorporar aqui a amônia, formando o quê? O aminoácido glutamina. Então, vejam que essa reação é catalisada pela enzima glutamina sintetase, às expensas de ATP. Então, ATP é consumido aqui para que essa reação ocorra. E aí, formou a glutamina, que é aquele aminoácido que a gente já falou dele. A outra enzima que participa é a glutamato sintase, que utiliza o quê? A glutamina 2-oxoglutarato aminotransferase. Então, o que é que vai acontecer aqui? A glutamina, que tem aqui incorporou esse grupo amino aqui, esse grupo amino, ele vai passar exatamente para o 2-oxoglutarato, formando o glutamato. Então, como nós temos aqui uma glutamina e uma molécula de 2-oxoglutarato, será formado 2 moléculas de 2-glutamato. Será formada 2 moléculas de glutamato. Vejam que nesse processo é consumido o quê? NAD reduzido ou ferrodoxina reduzida. E vai formar NAD oxidado ou ferrodoxina oxidada. Então, nós temos aqui a estrutura e rotas de síntese de compostos envolvidos aí, e aqui a gente tem aquela rota alternativa que a gente já falou, que é a glutamato desidrogenase. Então, a amônia vai ser incorporada ao 2-oxoglutarato, formando o glutamato. Nesse processo, vai ser consumido ou NADH ou NADPH, como agente redutor. E aqui, no C, a gente tem a transferência do grupo amino do glutamato para o oxalacetato para formar o aspartato, através da ação da aspartato aminotransferase. Então, vejam que vai ser formado aqui o aspartato e 2-oxoglutarato. E aqui no D, a gente tem a síntese da asparagina pela transferência de um grupo amino da glutamina para o aspartato. Então, a gente tem aqui a formação da asparagina, numa reação sintetizada pela asparagina sintetase, às expensas de ATP. Então, vejam que o metabolismo de síntese, que envolve a incorporação do grupo amino para aminoácidos, são reações que dependem de energia e de força redutora. E para a gente complementar, fechar aqui em relação a essas rotas metabólicas, a gente pode ver as rotas biosintéticas dos esqueletos de carbono dos 20 aminoácidos padrão, aqueles que participam da síntese da formação das proteínas. Então, nós temos aqui, olha, aqueles aminoácidos que são os considerados essenciais. É bom salientar que os animais eles não conseguem sintetizar todos os aminoácidos. Aqueles aminoácidos que eles não conseguem sintetizar, eles têm que obter da alimentação, são os chamados aminoácidos essenciais.
E vale ressaltar que as plantas elas têm metabolismo para a síntese de todos esses 20 aminoácidos. Então, aqui aqueles aromáticos, aqui a gente tem o grupo prolina, glutamato, glutamina, histidina e arginina, que podem ser formados a partir do 2-oxoglutarato. Só relembrando, o 2-oxoglutarato é um daqueles intermediários do ciclo do ácido cítrico. Esses aqui, a síntese vem do fosfenol piruvato, que é um dos intermediários da via glicolítica. Piruvato forma alanina, leucina, valina. Oxalacetato, aspartato, asparagina. Treonina, isoleucina, metionina, lisina. E o 3-fosfoglicerato, serina, cisteína e glicina.